A visão espírita do suicídio é tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir! Olá, que bom que você está conosco. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema de hoje é o suicídio, mais especificamente mecanismos do suicídio. É um tema difícil, é um tema que infelizmente nos deixa muito triste ao ser abordado, ao refletir sobre os casos que infelizmente conhecemos. Mas a nossa missão como espíritas é tentar ajudar as pessoas através das informações e através da benevolência, que é a atitude de estender a mão àquele que precisa. Nosso convidado é o Marcelo Collin, ele é médico, tem bastante experiência nesse assunto. E vamos lá, né, meu amigo? Você diz assim, a nossa reflexão hoje tem um objetivo aqui, que é a gente perceber quantas oportunidades a gente tem para tentar intervir antes que aconteça o suicídio, né? Porque não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, assim. Ontem estava tudo bem e hoje eu tenho essa ideia, porque vai contra um instinto natural nosso. Todo ser humano tem um instinto de conservação. Você ouve um barulho forte do seu lado, você se atira, você não fica esperando para ver o que vai acontecer. Você está sentindo que alguma coisa não está certa com o seu corpo, você se incomoda com aquilo, vai querer ver o que está acontecendo, porque aquilo pode te afetar, né, atrapalhar a tua vida. E num programa anterior, numa entrevista que a gente fez, a gente falou sobre o tamanho do problema, né, um problema de saúde pública. Em todo mundo. É um problema enorme para as famílias enfrentarem, porque às vezes gerações ficam remoendo um suicídio, né, do vovô, da vovó, e aquilo vai passando e vira um fantasma que acompanha, né, eles chamam de fantasmas familiares, né, não é fantasma, programa espírita, é fantasma, né? Fantasmas familiares, são histórias que vão se tornando tabus dentro da família, assim, né, e que acompanham. Então é um impacto enorme o problema do suicídio, a problemática do suicídio para a nossa sociedade. Mas eu diria assim que qualquer solução real vai passar por uma mudança geral da nossa maneira de ver. E hoje eu queria trazer essa reflexão para nós, de tentar entender qual é o caminho que as pessoas tendem a fazer até chegar a pensar assim, é melhor eu morrer do que viver. Porque essa foi a última pergunta, né, que a pessoa se fez. Vale a pena continuar vivendo ou era melhor morrer de uma vez? E daí opta pela morte, né? Fala assim, não, é melhor morrer do que continuar vivendo. Para chegar nessa pergunta, tem muitas perguntas anteriores que, via de regra, de um jeito ou de outro, num tempo ou no outro, as pessoas vão fazendo. Eu diria que a história do suicídio começa numa dor, num sofrimento, né? Tem um mal-estar. A pessoa não está bem com alguma coisa, né? Então, esse sofrimento pode ser um sofrimento físico, sim, pode ser uma dor física, a pessoa tem uma doença grave, que lhe causa dor, que lhe causa limitações muito importantes, né? Não pode mais andar, não pode mais enxergar, não pode... E aquilo vai começando a machucar ela demais por dentro. Pode ser uma dor de cunho mais emocional, aqueles sentimentos, né, que às vezes vão nos roendo, a tristeza, a raiva, a frustração com alguma coisa, a saudade de alguma coisa, a sensação de injustiça, né, de termos sido injustiçados. Isso tudo nos faz sofrer frequentemente. Ou pode ser um sofrimento mais de cunho moral. Eu falaria aí do remorso. Fiz uma coisa que eu não podia ter feito e não consigo superar aquilo. Fico me remoendo, me martirizando, me lamentando, me considerando a pior pessoa, e esse sofrimento vai se tornando, de fato, problemático para mim com o passar do tempo. Então, sofrimento é uma coisa que faz parte da nossa vida, né, Lúcio? Você seguramente trabalha com pessoas que sofrem por ser médico, mas sabe que o sofrimento faz parte da nossa vida. Então, não tem dia que não tenha um desconforto. Mas tem desconforto que ele releva, né? Releva. Aquilo é uma dificuldade que não nos afeta profundamente, não mexe com o nosso sentimento, né? Não mexe com o nosso afeto. Mas algum sofrimento se torna... O que faz um sofrimento, né, se tornar um problema para a nossa vida? Eu diria que pode ser 2 fatores. Primeiro é a intensidade. Às vezes o sofrimento é muito agudo, muito grande, né? Muito limitante. E ele rapidamente se torna um problema daí, né? Mesmo por alguns segundos. Então, vamos lá. Aneurisma dissecante de aorta. Você não vai ficar 1 hora sentindo aquilo para achar que tem alguma coisa errada acontecendo. Cólica no rim.
Quem já teve cólica do rim em casa, né? Você não espera uma hora para ver o que está acontecendo com você. Às vezes a gente está arrasado por uma perda muito grande na nossa vida. Sei lá, né? Dizem que o pior sofrimento que se pode ter no mundo é a perda de um filho, né? É a morte de um filho. Né? Tem uma escala que fala do impacto do sofrimento, eles tentaram quantificar isso, né? Então eles dizem assim, estar numa guerra, vendo aquilo tudo, né? Destruindo, gente morrendo ao nosso redor, aquilo gera um sofrimento emocional agudo, gigantesco nas pessoas, né? A morte de um filho empata, eles dizem que é 99 de 100 a classificação desses sofrimentos, até perda de um emprego, por exemplo, pode ser uma coisa que desestruture completamente a pessoa. Então a intensidade é um aspecto. E o segundo aspecto é a duração. Às vezes o sofrimento não é tão grande, mas dias, semanas, meses ou anos com ele faz com que ele se torne um grande problema na nossa vida. Mas não é ter um grande problema que nos leva a pensar, né? Ah, vou me matar, não aguento mais seguir com isso. Quando a gente tem um grande problema, a gente diz assim, bom, vou procurar resolver esse meu problema. Então a gente começa a lançar mão de uma série de artifícios que a gente conhece. Usa um repertório de experiências, né? Vou tentar por aqui, vou tentar por ali, vou tentar por lá. Vamos esgotando as nossas possibilidades. Quando esgota as nossas possibilidades, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Tenho um sofrimento, me incomoda muito e eu não sei o que fazer a respeito disso. Né? Daí eu tenho duas opções ainda. Eu posso buscar transcender, achar um sentido, um significado para esse meu sofrimento, ou eu posso tentar buscar empatia. Que os outros entendam, pelo menos, que eu não me sinta sozinho. Então, se eu não consigo transcender e eu não consigo encontrar apoio, sintonia, daí eu me sinto sozinho. Me sentindo sozinho, eu me sinto desamparado. Quando eu estou desamparado, eu estou a um passo de perder completamente a esperança que as coisas possam mudar. Quando eu não tenho esperança, eu entro no desespero. E é o desespero que me leva a perguntar, será que vale a pena continuar vivendo assim? Marcelo, olha só, acho que esse ponto foi bem importante, né? E essa é uma pergunta que eu quero deixar até para a segunda parte. Veja, você definiu bem. Ou acha um significado para a situação, né? Ou, teoricamente, procuraria um apoio para criar laços empáticos, né? De certa forma, isso vai levar a uma ressignificação, imagino eu, né? Quando a pessoa perde, naturalmente acaba se desesperando, põe na balança e comete o ato. Ok. Entendi bem, né? Muito bem. Bem por aí. A questão, e essa é a pergunta que eu deixo para depois, é o seguinte. O que faz... Ressignificar a pessoa vai conseguir, imagino que eu sozinha, através de leitura, de educação, de alguma forma. A gente imagino então que o significado seria ela fazer isso, ela ou ele fazer. Mas o apoio vem de fora. Então a pergunta é o seguinte, por que mesmo aqueles em que é oferecido o apoio, e eu tenho certeza que familiares que já passaram por isso devem se perguntar, por que a pessoa acaba cometendo o ato mesmo tendo sido ajudada? Ou pelo menos ter sido oferecido ajuda. Ok? Vamos para um breve intervalo e já retornamos. Fique conosco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje e o tema nos traz reflexões acerca da visão espírita do suicídio e seus mecanismos. Acompanhe! Estamos de volta com o nosso amigo Marcelo Collin, médico, falando sobre suicídio. Marcelo, só lembrando um pouquinho que falamos antes do intervalo para quem está chegando agora. Então, a gente estabeleceu uma linha de raciocínio sobre os mecanismos que levam ao ato, né? Desde a frustração inicial, uma causa de dor, né? Até a dificuldade de ressignificar e até mesmo o desamparo e a dificuldade, ou melhor, o desamparo e a dificuldade de se buscar isso fora, que então levaria ao ato, né? E aí eu deixei uma perguntinha do que faria essas pessoas que mesmo às vezes que foi recebida a ajuda cometerem o ato. Então, o mais frequente, Lúcio, nesses casos, é a gente ter perdido as oportunidades antes. Uhum. A gente vai oferecer ajuda, às vezes, muito tardiamente. Porque a pessoa, quando ela está, de fato, desesperada,
ela já não raciocina do mesmo jeito. E daí você diz assim, não, eu estou aqui para te ajudar, ela já não acredita. Talvez a gente tenha perdido a oportunidade de ajudar tantas vezes antes e que ela já não sente mais aquela conexão. Então, nós temos que realmente tentar aproveitar as dicas, né, que podem surgir ao longo do caminho, que aquilo está incomodando, em vários momentos, né, e estar lá presentes. Então, às vezes, apesar dos nossos melhores esforços, tem pessoas que têm uma pulsão de morte, né? Outro dia a gente pode falar um pouquinho disso mais, muito grande, que vai ser difícil demovê-las mesmo desse caminho. Mas o mais das vezes a gente deixou passar os melhores momentos de fazer isso. Então vamos lá, você falou aí dos pontos e vamos tentar repassar eles para a gente tentar reentender como a doutrina espírita, veja, Kardec fala, na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, que trouxe para nós a doutrina espírita, dizendo assim, o primeiro aspecto importante, a primeira conclusão que a gente pode tirar dessa obra que eu trouxe é que existem espíritos, né? E que nós somos espíritos, nós não somos os nossos corpos, né? Nós somos espíritos. E parece tão banal dizer isso, mas a gente não pode diminuir a importância dessa afirmação, porque olhar diferente para nós faz com que a gente olhe completamente diferente para o mundo inteiro e para as circunstâncias. Não vamos pensar sofrimento, né? Então, eu tenho uma dor, uma doença incurável, meu sofrimento é físico. Se eu me identifico com o meu corpo, eu não tenho solução. E a melhor solução mesmo é me livrar o mais rapidamente possível daquele sofrimento físico, porque eu me identifico com o corpo. Se eu aprendo que eu não sou o corpo, eu já posso ter um olhar diferente para essa minha situação. Se eu entendo essa dança da vida que é tão diferente, né? Não aparecemos agora e não vamos deixar de existir no momento em que nosso coraçãozinho físico parar de bater, isso já põe as coisas numa outra perspectiva. Esse entendimento também nos leva a lidar diferente com a frustração de não estar conseguindo fazer as coisas. Eu preciso aprender. E quantas oportunidades eu vou ter de refazer esse meu caminho? Então, a gente aprender a lidar mais efetivamente com os nossos sofrimentos e a gente buscar ensinar os outros a lidarem melhor com as dificuldades que encontram na vida, repensar isso. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Eu me lembro uma regra que uma pessoa me falou uma vez, puxa, eu estou vendo que você está incomodado com isso, né? Tenta imaginar daqui a um ano o que isso vai significar para você. Você pensa, meu Deus, isso está me tirando a minha noite de sono, né? E daqui a um ano isso não vai ter valido nada, né? Vou pensar que isso, como foi passageiro, né? Na minha existência. Então tem coisas que um ano, tem coisas que leva 10 anos, tem coisas que levam uma vida para mudar o significado, né? Mas quantas coisas em uma semana já perdem completamente o sentido, né? Então, às vezes a gente precisa que alguém nos ajude a olhar para os nossos problemas com outro olhar. E nós temos essa oportunidade todos os dias com as pessoas que convivem conosco no lar ou que nos buscam, de tentar ajudar elas a lidar com os problemas dela. Às vezes aprender, ajudando a aumentar o repertório, porque às vezes o Lúcio está passando por um sofrimento e uma dificuldade e o Lúcio não sabe mais como lidar. Mas eu posso ter aprendido. E daí o Lúcio esgotou o repertório dele, mas eu vejo que, opa, Lúcio, temos mais uma coisa aqui que pode ser feita, né? E isso já não vai se tornar aquele grande problema lá na frente para o Lúcio, como poderia ter se tornado se não tivesse havido uma intervenção oportuna naquele momento. Mas alguns problemas da vida não tem mesmo uma solução imediata, né? Ninguém tem repertório para trazer essa solução. Daí a gente vai ter que fazer essa ajuda para ressignificar. Só transcende um problema quem enxerga para além daquele problema. E enxergar para além do problema que a gente vive sozinho, muito difícil. A gente precisa que alguém nos ajude a olhar para além do problema, seja um psicólogo, um terapeuta, um médico, seja uma mãe, um pai, alguém que nos ajude numa instituição religiosa. Seja ela qual for. Seja ela qual for, que nos ajude a enxergar para além daquilo que nós estamos nos debatendo, né? Porque o turbilhão nos puxa assim mesmo. Veja, o ressignificado e a empatia, na verdade, até de certa forma estão conectados também, né? A gente consegue fazer esse link. Às vezes o Lúcio não consegue até enxergar um significado para o sofrimento dele, mas se ele enxerga que eu sou uma pessoa que percebo o quanto ele sofre, porque é duro você sofrer e de repente os outros parecerem indiferentes ao teu sofrimento. É frequente que o familiar acabe tentando mostrar uma certa indiferença pela dificuldade que ele mesmo tem de lidar com o sofrimento do outro.
Claro. Se você está vendo um cônjuge, um filho, um pai passando por um grande sofrimento... E a negação que existe também. Às vezes a gente se gela ali, porque é dolorido ver o outro sofrer, né? Mas não, a gente não deve se congelar, se regelar naquele momento. Pois é, Marcelo, mas eu já escutei no consultório mesmo vários relatos de familiares que se sentem culpados e que dizem assim, categoricamente, puxa, eu ofereci ajuda, eu me preocupei, eu falei, eu isso, eu aquilo, tal, e mesmo assim a pessoa seguiu. Isso é uma dor tremenda. E a gente vê que de fato isso aconteceu mesmo, sabe? Casos de pessoas que estavam sob tratamento. E daí, né? Lúcio, veja, que daí nós não estamos falando mais da pessoa que morreu. Aí nós temos que começar a cuidar daquele que ficou. E temos que mostrar que a gente entende o sofrimento que ele mesmo está passando. E esse é um sofrimento, não tem nada que ele possa fazer para ir para trás e mudar o que aconteceu. Esse é um daqueles sofrimentos que pode se tornar um grande problema na vida da pessoa se a gente não ajudar ela a ressignificar o sofrimento que ela está passando de ter perdido um ente querido. Algumas vezes no centro espírita, a gente toma contato com obras que mostram os grandes sofrimentos que as pessoas que cometeram suicídio passam no plano espiritual, né? E é verdade, existe isso, mas não quer dizer que isso seja uma regra absoluta. E é muito importante que os espíritas saibam orientar as famílias que perderam um ente pelo suicídio disso. Porque a impressão que dá é que se a pessoa se suicidou, certamente ela vai estar passando por um período gigantesco, por dores inconfessáveis, que não dá nem para pensar, e não é isso. Allan Kardec, quando faz a observação a respeito do estado dos suicidas, ele diz assim, uma coisa é comum a todos, a decepção, porque eles acharam que se suicidando teriam resolvendo um problema e não resolveram, porque daí continuo vivo, né? Achei que eu ia desaparecer, não ia mais precisar pensar naquilo e continuo vivo e lidando com as consequências dos meus atos. A partir daí, como a pessoa vai reconstruir, é caso a caso, sabe? Não cabe a gente ficar fazendo vaticínios terríveis, tenebrosos, que mais fazem sofrer aqueles que ficaram, né? Bom, esse ente que você perdeu vai ter que encontrar um caminho para reerguer e talvez você faça parte desse projeto dele em algum momento. Mas agora nós vamos trabalhar com você e quanto você pode fazer por outros que estão passando por essa mesma dificuldade. Isso é um ressignificado importante. Se eu consigo auxiliar outros que sofrem o mesmo que eu sofro, então aquelas associações de pacientes, né? Eu tenho uma doença grave, eu vou tentar ajudar os outros a lidarem com a doença, como eu fui aprendendo a lidar. Isso dá um significado diferente. Não muda a minha doença, mas muda a minha visão a respeito da minha própria doença. Então não muda o meu sofrimento, mas muda a minha visão a respeito do meu próprio sofrimento. Então a gente tem que estar do lado, tem que estar tentando oferecer essa empatia para a pessoa. Às vezes a gente se desgasta, se cansa com isso, temos que buscar novos recursos para nós mesmos termos energias para continuar junto, porque é exigente essa tarefa, mas a gente não pode abandonar a pessoa em momento nenhum. Apesar de ser muito dolorido estar junto, não podemos deixar de tentar estar junto até o final, mesmo que ela termine cometendo o ato. Nós estivemos, perseveramos, fizemos aquilo. Isso vai ser importante lá na frente para a gente tentar ressignificar o nosso papel diante dessa relação. Então veja quantas chances a gente tem de começar a enxergar. A gente falou no primeiro programa que o suicídio é quando nossa visão materialista vence a nossa visão de espiritualidade. Então a gente tem que aprender a não enxergar a nossa vida como a nossa vida material. E daí, matar o corpo material vai começando a perder sentido dentro desse processo. Então a gente tem que olhar para todo ele, desde um sofrimento que vai se tornando um grande problema, até o que se pode fazer a partir dali, enxergando-nos como ser que somos essencialmente, e não como o corpo que vestimos, e assim a gente vai conseguindo aos poucos mudar uma cultura social que pode lá na frente começar a trazer frutos maiores para nós todos enquanto sociedade. Marcelo, olha, esse é um tema realmente extenso, né? Já fizemos um recente, outros programas no passado. Eu já gostaria de deixar mais um convite para a gente conversar no futuro sobre isso, porque seguramente tem muitas pessoas que precisam de ajuda nesse campo, né? São muitos ângulos que podem ser abordados. Então, meu agradecimento em nome de todos que nos assistem. Você fique conosco, o programa ainda segue com outros quadros. Eu lembro que através do nosso site, www.avidaemfoco.com.br, você pode assistir às edições anteriores. O próprio Marcelo, que participou diversas vezes com este e outros temas. E você também pode contribuir com o nosso programa nos escrevendo pelo e-mail contato@vidaemfoco.com.br.
Mais uma vez, o meu agradecimento pela sua atenção e o programa segue adiante. Até!